mensagem desta noite está muito relacionado àquilo que louvamos ao Senhor neste lugar. Relacionamentos transformados pelo Evangelho, restaurados pelo Evangelho. E para a nossa meditação, nós vamos abrir a carta de Paulo a Filemão, a partir do verso 1. Carta do apóstolo Paulo a Filemão, a partir do verso 1. Amém? É a menor carta do Novo Testamento, escrita por Paulo. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Graça e paz a vocês da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto eu estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele te prejudicou em alguma coisa, em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escreva a você sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepara-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Jesus Cristo, envia saudações, assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, nós suplicamos a Tua bênção, que a Tua graça seja conosco. Opera assim em nome de Jesus. Amém. Podemos estar sentados, irmãos? Meus amados, hoje nós já terminamos a carta de Filemão, né? É uma carta pequena. E essa carta, meus amados, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, a um homem muito amado, um homem muito próximo de Paulo. E essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 60, 62.
E Paulo expressa claramente aqui nesta carta uma preocupação com um homem chamado Onésimo, um homem que tinha passado por uma situação difícil para com o seu senhor. Naquela época, meus amados, era muito comum os senhores, e principalmente aqui Filemom, e ele, por ser uma pessoa abastada, uma pessoa de bens, ele era um homem que naquela época havia muitos escravos. E Onésimo, ele era o escravo de Filemom. E por alguma situação, alguma coisa que Onésimo fez, algum valor que foi retirado do seu senhor, a palavra diz que Onésimo ele saiu do seu senhor e foi para Roma. E lá, não pelo destino, mas podemos dizer que foi providencial. A própria palavra fala sobre isso. A providência de Deus, meus amados, ela age em favor das nossas vidas até nos momentos mais difíceis que vivemos. Então Deus, pela sua soberana vocação, pelo seu amor incondicional, por aquilo que Ele exerce, porque Deus, Ele exala amor para com os seus, Deus exala amor para com aqueles que Deus tem um propósito de salvar. E Paulo, estando preso ali em Roma, junto com alguns companheiros, a palavra diz que esse homem chamado Onésimo, ele foi levado para aquele lugar. E lá ele se converteu ao Evangelho e começou a ser um cooperador da obra de Deus, mesmo estando em prisões. E isso para nós, meus amados, já traz um ensinamento maravilhoso. Independente de onde estamos, independente de como estamos, o prazer de Deus é sempre usar as nossas vidas para abençoar tantos outros que estão em necessidades. E esta experiência deste homem é uma experiência de relacionamento restaurado. E é por isso que o tema da mensagem de hoje são relacionamentos restaurados pelo Evangelho. O Evangelho, meus amados, ele tem um poder maravilhoso de mudar as pessoas, de transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, de nos dar um novo sentido na nossa vida, de nos fazer enxergar algo que em nenhum momento nós olhamos ou observamos. O Evangelho ele tem esse poder de restauração, de mudança, de transformação. E da mesma forma que este Evangelho operou na vida deste homem, de Onésimo, ele hoje também, ele opera da mesma forma, ele é eficaz, ele é poderoso. E nós estamos aqui porque um dia também esse Evangelho nos alcançou. Este Evangelho, ele moveu o nosso coração, porque o Espírito Santo, ele move o coração do homem. E começamos a reconhecer que nós somos tão pobres, tão miseráveis, tão necessitados desta graça de Deus. E este Evangelho, meus amados, o cristianismo não é apenas um sistema doutrinário, não é apenas regras, mas é sobretudo um relacionamento com o nosso Deus. E este relacionamento Paulo estava vivendo, apesar de estar na prisão, naquele lugar tão difícil, mas ele tinha um relacionamento com Deus. E não foi a prisão que ele estava, que o impediu de falar, de evangelizar, de anunciar este evangelho restaurador. Esta carta, meus amados, é sobretudo um relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Ela trata de perdão, ela trata de restituição, ela fala de reconciliação. Embora ela tenha sido
foi escrita há muitos séculos atrás, os seus ensinos, elas continuam muito atuais e oportunos para a nossa época. E é isso que devemos abraçar. Mesmo Paulo estando preso em Roma, mesmo depois daquele homem passar por uma situação difícil com seu Senhor, ele teve um encontro maravilhoso naquele lugar. E a palavra, no verso 3, no verso 1, 2 e 3, fala da apresentação, de como Paulo se apresenta a Filemão. A palavra diz, meus amados, nós já falamos que Filemão era um homem abastado e tinha a igreja de Colosso, ele morava em Colosso, mas existia uma igreja dentro da sua casa, onde se reunia ali os irmãos. Então é importante dizer, quando Paulo fala que Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, Paulo poderia falar assim, olha, eu sou prisioneiro de Roma, ou sou prisioneiro dos romanos, mas ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. É importante, meus amados, citar que ele não é prisioneiro das situações desta vida, mas ele estava ali porque ele não atribuía a sua prisão, a perseguição ou alguma orquestração do diabo, mas ele sabia que Deus era soberano, que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele governa todas as coisas, nada foge ao controle de Deus. Ele poderia se apresentar, eu, Paulo, prisioneiro de Roma, mas apesar das circunstâncias adversas que ele estava vivendo, ele entendia que Jesus era soberano sobre a sua vida. Jesus, Ele precisa governar a nossa vida. Ele não olhava para a prisão como... Ele não olhava para a sua prisão como uma maquinação do mal, mas estava tudo dentro do projeto de Deus. E quando ele começa no verso 2 dizendo a nossa irmã Fia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que se reúne em sua casa, essa carta não estava direcionada apenas a Filemão, mas, segundo a história aqui, a irmã Áfia era sua esposa, o outro irmão aqui, Arquipo, era o seu filho. Então, ele estava ali dizendo para aquela família que tinha aberto as portas para o Evangelho, para que o Evangelho fosse propagado naquela cidade. E este homem, como nós já falamos, era um homem de posses, condição financeira abastada. Ele fala da saudação, e a saudação de Paulo é a saudação que nós vivemos. Graça e paz. A graça é a causa da nossa salvação e a paz é o resultado que temos no Senhor. No verso 4 e 5, Paulo começa a elogiar Filemão. Ele começa dizendo, sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da tua fé para com os santos. Meus amados, Filemão ali, ele tinha um testemunho dentro da sua casa. Ele era reconhecido como um homem de fé junto à sua família. E Paulo, sabendo dessa notícia, Paulo começa a elogiar este homem. E Paulo está encorajando aquele homem pelas suas habilidades que ele tinha com o trato com as pessoas. Paulo destaca, meus amados, que nós devemos também, como servos do Senhor, agradecer as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas estão ao teu lado? E muitas vezes nós não queremos elogiar. Paulo é um exemplo para nós.
Paulo não tinha nenhum problema em elogiar as pessoas, em dizer assim, olha, você tem sido uma bênção neste lugar. E essa experiência, meus amados, ela tem que estar no nosso coração. E muitas vezes achamos uma dificuldade tremenda em elogiar as pessoas, elogiar os que estão na nossa casa, os nossos filhos, nosso trabalho, a nossa vida secular. Nós precisamos ter esse relacionamento. Paulo elogiou este homem pela sua postura diante da sociedade, diante daqueles que estavam na sua casa. Então, muitas vezes, nós devemos agradecer a Deus pelas pessoas que estão ao nosso lado. Paulo, ele encorajava as pessoas. Ele começa esse diálogo agradecendo a Deus, mas também dizendo, olha, você tem sido uma bênção para esta igreja. Filemão, você tem sido uma bênção no seu lar. Filemão, você tem sido uma bênção para com os seus santos, para aqueles que estão ao seu redor. E nós precisamos, meus amados, nós precisamos ser essa pessoa de encorajar as pessoas, de valorizar as pessoas. Não valorize as pessoas por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela é na sua vida. Precisamos mudar os nossos conceitos. A partir do verso 6, Paulo destaca a fé que Filemão tinha demonstrado pelas obras. Filemão, ele tinha um testemunho junto com aqueles que estavam à sua casa, mas ele tinha uma fé operante, e a sua fé, ela era atuada pelo amor. Meus amados, o que move o seu coração e o meu, o que deve mover o nosso coração, é o amor de Deus. É o amor de Deus que foi plantado dentro de nós. Filemão, ele demonstrava a sua fé por aquilo que ele proclamava, que era o amor ao Senhor, o amor aos santos, o amor àqueles que estavam em sua casa. Ele enaltece, no verso 7, ele enaltece o amor de Filemão pelas pessoas. Paulo não era aquele tipo de pessoa que achava perigoso elogiar, mas ele tinha prazer em dizer, olha, você tem sido uma bênção, você é uma bênção. E essa experiência nós precisamos demonstrar para tantos outros, porque o que move o nosso coração, meus amados, não é aquilo que o mundo nos dá, mas é o amor de Deus que se renova a cada dia. E isso tem que ser, nós temos que transmitir este amor verdadeiro de Deus. No verso 9, meus amados, a partir do verso 8 e 9, Paulo não se apresenta como um apóstolo, mas um prisioneiro de Cristo. Paulo aqui, ele começa a interceder por Onésimo. E ele não usa a sua autoridade de apóstolo. Paulo poderia falar assim, olha, segundo a minha autoridade de apóstolo, né, apóstolo dos gentios, eu estou te ordenando, Filemão, que você receba Onésimo. Foi isso? Não. Ele não usa a sua autoridade. Ele é humilde. Ele, quando vai defender uma causa, ele não considera Onésimo como um objeto, mas sim como uma pessoa, como o seu próximo. Então, Paulo pede um favor. Ele tinha todo o direito de ordenar que Filemão recebesse novamente em sua casa. Paulo não usa a sua autoridade apóstola para impor a vontade de Filemão, mas ele faz uma solicitação por amor. Então, meus amados, nós temos que transmitir este amor. Paulo, desta forma, ele estava conquistando o coração de Filemão, para que Filemão se compadecesse, que aquele homem não era mais aquele homem escravo, mas ele tinha que receber como irmão em Cristo Jesus.
essa experiência precisamos viver. No verso 10, Paulo começa a falar sobre os argumentos que ele usou para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo usou fortes argumentos para apelar a Filemão a fim de que ele recebesse de bom grado Onésimo de volta. E quando nós falamos desses argumentos que Paulo usou no verso 10, Paulo não impôs nada, Paulo não obrigou Filemão a nada, mas ele falou de uma forma pacificadora. E isso para nós traz um ensino. Será que nós temos construído pontes para irmos às pessoas, para sermos pacificadores, para sermos homens e mulheres de bem? Que muitas vezes queremos construir abismo, separar as pessoas, mas Paulo nos ensina aqui, através desta palavra, que ele está usando o amor que excede todo o entendimento, para que Filemão pudesse mover o seu coração e que ele recebesse novamente Onésimo na sua casa. A partir do verso 11 ao 14, ele começa dizendo que Onésimo não era o mesmo homem. Ele fala assim: no qual, noutro tempo, ele te foi inútil, mas agora para mim ele é muito útil, e eu te tornarei a enviar. A palavra Onésimo significa útil. Então, Paulo aqui ele faz um trocadilho de palavras, dizendo: olha, antes de conhecer o Evangelho restaurador, ele era inútil para você, mas agora ele se torna útil. Ele se torna útil para realizar a obra de Deus. O Evangelho, meus amados, como nós já falamos, ele tem o poder de transformar as pessoas, de transformar um escravo no irmão, um ladrão numa pessoa honesta, um fugitivo em alguém que quer voltar para pedir perdão. O Evangelho ele tem um poder restaurador. E se nós olharmos para nós, qual era a nossa condição como homens, como servos, nós não tiraríamos nada daquilo que Onésimo viveu. O Evangelho, como transformou a vida deste homem, ele tem transformado famílias, ele tem transformado lares, ele tem mudado os nossos conceitos. De uma maneira muito especial, Onésimo um dia ele foi infiel para com o seu nome, mas agora ele se tornou útil. E a sua conversão, meus amados, a sua mudança não o isentou da sua responsabilidade. Ele voltaria para a casa de Filemão e continuaria sendo escravo, mas agora em Cristo Jesus. Porque para o Senhor, Deus não faz acepção de pessoas, seja apóstolo, seja profeta, seja homem, seja mulher, seja presidente, seja qual for. Deus, ele vê o homem da mesma forma. Então, o Evangelho, ele transforma o homem, ele transforma a vida do homem. No verso 15, a palavra diz assim: talvez ele tenha sido separado por você por algum tempo. E Paulo aqui, meus amados, ele começa a argumentar sobre a providência de Deus. Ele fala: olha, Filemão, por algum tempo, este homem foi retirado daí, aconteceu algo na sua casa, mas saiba que isso foi providência de Deus. Paulo compreende que as circunstâncias podem estar fora do nosso controle, mas jamais eles estão fora do controle de Deus. Meus amados,
Nada foge ao controle de Deus. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe das nossas dores. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus sabe o quanto estamos sofrendo. E muitas vezes não entendemos o porquê que está acontecendo isso na nossa vida. E a melhor forma de entender isso é saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Para Onésimo, certamente seria o fim, porque segundo a lei romana, o escravo que saísse da casa do seu senhor, ele voltaria para a casa do senhor e a situação, ele poderia ter o julgamento de morte. Ele poderia ser morto pelo seu senhor. Era a lei romana, não poderia fugir disso. E é por isso que começamos a entender o porquê que Paulo intercede desta forma a favor deste homem. Porque ele sabia que havia uma condição contrária a tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas Paulo também sabia que a providência de Deus, ela nunca falha. Como Paulo, ele se considerava prisioneiro em Roma, não por causa de César ou dos romanos, mas por causa de Cristo. E Cristo está no controle. A fuga de Onésimo também, ele poderia estar de alguma forma fora da previsão de Filemão, porque Filemão não esperava que isso acontecesse, mas tudo estava dentro da agenda de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Como crentes, meus amados, nós devemos crer que Deus está no controle das situações mais adversas da nossa vida. A fuga de Onésimo não apanhou Deus de surpresa. Deus o levou para Roma, para estar junto de Paulo. Será que é obra do acaso? Ou foi o destino que levou? Deus conhece todas as coisas. E isso nos traz um descanso para a nossa vida, meus amados. Nós vivemos dias tão difíceis, a sociedade se corrompendo, dificuldades na política, na economia, horrores. Mas o que nos descansa é saber que nós estamos debaixo da soberania de Deus, da providência de Deus. Ainda que possamos sofrer algum dano nesta vida, porque se fosse por merecimento, Paulo não estaria em Roma. Mas Deus não trata o homem como um homem, mas Deus conhece os caminhos dos homens. E nada foge à sua agenda. Se estamos aqui nesta noite, aprove a Deus agendar esse encontro conosco. Aprove a Deus, de alguma forma, trabalhar em nosso coração. Aprove a Deus mudar os nossos conceitos. Aprove a Deus mudar os nossos sentimentos. Aprove a Deus, muitas vezes, passarmos por situações difíceis, mas descanse na soberania de Deus, na providência de Deus. Ele tem cuidado de nós, bendito seja o nome do Senhor. Os planos de Deus jamais serão frustrados. A partir do verso 17 ao 25, nós começamos a compreender como o Evangelho, ele prevalece na vida das pessoas. Precisamos compreender que não existe pessoas mais importantes que as outras. Ninguém é melhor do que ninguém. Paulo se colocou como menor. Todos nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Se não for a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. E esse reconhecimento é todos os dias. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Nós reconhecemos a nossa limitação. Nós não somos pessoas importantes, somos iguais. Todos nós somos companheiros de uma mesma jornada, de um mesmo objetivo, de um mesmo desejo. O que move o coração da igreja não são os valores desta vida, mas o que move o seu coração é saber:
nós um dia estaremos com o nosso Deus na eternidade. Paulo estava ali pronto a colocar a dívida de Onésimo na sua conta. Paulo estava assumindo a responsabilidade de tudo aquilo que ele devia ao seu Senhor. Isso para nós, meus amados, traz uma identificação, uma ilustração daquilo que Jesus fez por nós. Martinho Lutero falou um texto que diz assim: todos nós somos Onésimos. Todos nós somos Onésimos. Escravizados pelo pecado, todos nós andávamos errantes, perdidos, com a sentença de condenação sobre as nossas cabeças. Mas fomos encontrados. Fomos libertos, perdoados, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos encontrados não porque somos melhores, não pelos meus méritos ou pelos seus méritos, mas um dia o Senhor nos encontrou pelos méritos de Cristo. Ele nos alcançou. E quando vemos aqui, quando Paulo fala assim, se ele te deve alguma coisa, Filemão, põe isso na minha conta, eu te pagarei tudo. E nós vemos aqui nesse texto a doutrina do cristianismo, que é a doutrina da imputação do pecado. O que significa imputar? Atribuir, identificar ou entregar algo a alguém. O aspecto central desse conceito não é a mera influência, mas o envolvimento. Nesse caso, trata-se da culpa do pecado. A nossa dívida, meus amados, sendo nós Onésimos, a minha dívida e a sua dívida não foi colocada na sua conta, mas ela foi colocada na cruz de Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si aquilo que era a nossa condenação. Ele colocou na conta dele. O Filho de Deus, então, o nosso fiador, representante, ele pagou a nossa dívida com o seu próprio sangue. Paulo estava aqui se colocando figuramente na figura de Jesus, dizendo: eu pagarei, tudo que ele te deve, eu te pagarei. E nós nessa noite, meus amados, sendo Onésimos, Jesus pagou a sua conta. Jesus pagou o seu pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Fomos justificados e nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus um dia nos apanhou como escravo fugitivo e nos fez homens e mulheres livres, santos, salvos e úteis na presença de Deus. A reflexão para o nosso coração é que não há perdidos para Deus. Deus, ele não trabalha como homem, mas ele trabalha de uma forma diferente. E para concluirmos aqui a nossa meditação, meus amados, precisamos compreender que uma pessoa convertida, ela é transformada, ela é uma bênção. Ela não é mais a mesma, as pessoas mudam, a sua conduta muda, a sua atitude muda. Antes ele era um problema, mas agora ele é uma bênção. Nesta carta, Paulo solicita a Filemão mais do que simplesmente perdoar Onésimo, porque aquele homem era caríssimo. Era um homem que Paulo tinha uma estima muito grande. E na história, meus amados, depois dessa experiência maravilhosa, a história diz que Onésimo recebeu a sua libertação e mais tarde ele veio ser bispo da igreja de Bereia.
E isto é um ensinamento para nós. Valorize as pessoas que estão ao seu redor. Ore por elas. Louve ao Senhor pela vida delas. Elas são importantes para Deus. Interessante que no final aqui do verso 23 e 24, Paulo começa a falar daqueles seus companheiros de experiência. Ele fala desses irmãos que estavam com ele. Epáfras. Paulo envia a Filemão as saudações de Epáfras, que estava preso com ele em Roma. O apóstolo destaca esse homem pela sua dedicação a Cristo e a Paulo no Evangelho. Nas horas mais difíceis do apóstolo Paulo, Epáfras estava ao seu lado. João Marcos, que estava com Paulo, era um rapaz que abandonara na primeira viagem missionária, mas Paulo havia perdoado a Marcos e ele era grato ao Senhor pelo seu ministério. Marcos, primo de Bernabé, do segundo Evangelho. Aristarco, era de Tessalônica, acompanhou Paulo até Jerusalém. Demas, mencionado 3 vezes na casa de Paulo, ele se desviou, né? Andava com Paulo, mas se desviou. E Lucas, o médico amado, acompanhou Paulo, ministrou com Paulo e escreveu o Evangelho de Lucas. Paulo destaca esses homens. E nós devemos destacar tantos que estão ao nosso redor. São pessoas a qual Deus alcançou. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Deus. Aquele homem certamente voltou para a casa de Filemão. Ele continuou sendo escravo. Mas logo depois ele foi bispo da igreja de Bereia. Os planos de Deus jamais serão frustrados na nossa vida. Deus, ele é especialista em restaurar vidas. Deus, ele é especialista em restaurar corações. Ainda que o homem esteja na sarjeta, quando Deus se move para ele, a graça o alcança. E o reconhecimento de Paulo, não só a Filemão, não só a Onésimo, não só a João Marcos, a Epáfras, a Aristarco, a Demas. Este é um exemplo para nós de como pessoas são importantes. Paulo não tratou como escravo, mas tratou como irmão em Cristo Jesus. Esse mesmo sentimento, ele deve estar no nosso coração. A graça deve estar presente todos os dias na nossa vida. É o que Paulo encerra aqui nesta carta. A graça de Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Paulo termina essa carta com a mesma graça que ele iniciou, porque por ela fomos salvos, por ela vivemos e por ela entraremos no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, vamos louvar o Senhor. A igreja estará de pé. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Passou meu Rei e meu Senhor. Glória a Jesus. Sempre o adoro.
Glória ao Senhor. Com Louvado seja o nome do Senhor. o Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Que a graça do Senhor seja abundante neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Com amor, o Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, Glória a Jesus. pra te adorar, Glorado seja o nome do pra te Senhor. adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Como o louvor diz, nós somos livres. Aleluia. Livres do pecado, mas aptos e prontos para trabalharmos no nosso chamado. Da mesma forma como Onésimo tinha um chamado para voltar a seu Senhor e logo depois ser bispo da igreja em Bereia, o propósito de Deus nunca muda. Ele tem chamado homens e mulheres com o mesmo amor. E esse amor nos alcançou. E esse amor nos constrange. E é por isso que a gratidão que nós temos é porque, apesar das nossas falhas e nossas dificuldades, Ele nos amou primeiro. Bendito seja o nome do Senhor.